Professor HP. De volta aqui com vocês agora com a aula 1, né, que eu chamo de aula 0. Agora a gente vai ver tudo que a gente viu na anterior, só que de uma forma mais tradicional, né, com mais calma, passando todos aqueles conceitos que a gente trabalhou na aula Karate Kid de uma forma mais tradicional. Vem comigo aqui pro slide. Instagram aqui, e-mail, vamos nós. Conceitos trabalhados, né, que a gente vai trabalhar aqui nos conceitos iniciais: objetivo, meta, plano de ação, eficiência, eficácia, autoeficácia, fatores críticos de sucesso, funções administrativas, ciclo administrativo, processo administrativo, análise SWOT, tudo aquilo que a gente viu na aula Karate Kid, né, na aula passada. Agora de uma maneira mais tranquila, passo a passo. Vamos ver se a gente já consegue fazer uma questão só com o que a gente aprendeu na aula passada. Vamos, vem comigo aqui. O presidente de um banco estabeleceu a meta ambiciosa de dobrar o número de produtos vendidos por cliente em um ano. Para isso, os gerentes do banco deveriam mobilizar esforços e recursos significativos para conseguirem alcançar a meta. Acerca da situação hipotética acima apresentada, julgue os itens a seguir. O monitoramento por parte dos gerentes das atividades orientadas ao alcance da meta e a realização de correções necessárias são exemplos de como o controle ocorre nas organizações. A gente viu na aula Karate Kid que quem vai monitorar, né, se tudo está correndo de acordo com o que foi planejado, é a função controle realmente. Correta essa questão, porque ele diz aqui, ó, o monitoramento e correções necessárias. Ou seja, falou de monitoramento e ações corretivas, função controle. Correta a primeira questão. Segunda, ao estabelecer uma meta, o presidente agiu conforme a função organizacional de direção. Estabelecer a meta, direção, determinando a quantidade a ser alcançada pela empresa. Determinar a quantidade a ser alcançada pela empresa realmente pode ser uma meta. Só que estabelecimento de objetivos e metas você faz na função planejamento. Ele colocou aqui que é na direção e aí por isso está errada a segunda questão. Vamos aqui para ela. Errada não é direção, é planejamento. Pronto. Mais uma. Para aumentar a eficácia do tribunal, foi contratado um consultor com o objetivo de melhorar todas as funções administrativas de determinado setor. Uma dessas funções administrativas tem dupla atribuição: monitorar as atividades planejadas, assegurando que sejam executadas conforme planejado, e corrigir desvios a partir de medidas corretivas. Quem é que monitora as atividades e estabelece medidas corretivas? É qual função? Escutei daqui. Controle, letra D de dado. Falou monitorar, avaliar, estabelecer ações corretivas, você já sabe que é função controle. Beleza? Viu aí como já deu para responder algumas questões só com a aula Karate Kid, só com aquilo que a gente aprendeu lá? Pronto, agora vamos continuar, né? Conceito de objetivo e meta. Objetivo é o que a organização pretende alcançar. Aquilo que ela quer alcançar é um objetivo. E meta é a parte ou porção do objetivo a ser alcançado em um horizonte de tempo. Então a meta está sempre uma porção, né, uma quantidade em relação ao tempo. Por exemplo, estudar 4 horas por dia. Certo? É uma quantidade relacionada ao tempo. Diferenças de objetivo e meta. O objetivo ele é mais qualitativo e abrangente. Exemplo, extraterrestres querem saber como vive o ser humano. É um objetivo bem abrangente, né? Saber como vive o ser humano. É bem abrangente. O seu objetivo lá, passar no concurso do TJ, é específico, mas é mais abrangente do que uma meta que é estudar 4 horas por dia, fazer 100 questões por mês. Então, o objetivo ele é mais qualitativo e abrangente. A meta, ela já é mais quantitativa e específica. 4 horas por dia, bem específico. Então, o exemplo aqui que eu trouxe para vocês dos extraterrestres, eles vão fazer o quê? Qual é a meta para eles atingirem aquele objetivo? Chipar, ou seja, inserir chips que captam informações em 1% da população da Terra em um ano. 1% por ano.
E uma observação que eu trouxe aqui para vocês é que o objetivo ele pode ser desdobrado em uma série de metas. Se eu tenho o objetivo de passar no concurso do TJ, aí eu coloco uma série de metas que vai fazer alcançar esse objetivo. Estudar 4 horas por dia, fazer 100 questões por mês, revisar 4 disciplinas por semana e assim vai. Várias metas para você atingir o seu objetivo. O objetivo pode ser desdobrado em uma série de metas ou em várias metas. Semelhanças entre objetivos e metas. Ambos devem ser reais e alcançáveis. Mensuráveis, específicos, devem ter um prazo, ser hierárquicos, consistentes. Reais e alcançável, o que é isso? Eu não posso estabelecer como objetivo ir para a Lua até o final do ano de 2022, uma meta, um objetivo. Não posso. Por quê? Porque tanto é irreal como é inalcançável. Eu não sou nem bilionário para nem sair da órbita da Terra, né? Eu vali para ir para a Lua. Então, os meus objetivos eles têm que ser reais e alcançáveis. Devem ser mensuráveis, tenho que ter como medir se eu alcancei o objetivo ou a meta. Se eu passei no concurso, eu tive como medir que eu consegui alcançar o objetivo. Se eu estudei 4 horas por dia, eu tive como medir que eu alcancei a meta. Específicos, embora o objetivo ele seja mais abrangente, ele é específico. O objetivo que eu coloquei, passar no concurso do TJ, não foi só passar em concurso, foi passar no concurso do TJ, foi específico. Só que a meta ela é ainda mais específica. Estudar 4 horas por dia, ela é muito mais específica. Devem ter um prazo. O prazo para alcançar o objetivo de passar no concurso do TJ é o prazo da data da prova. E o prazo para estudar 4 horas é 4 horas por dia. Hierárquicos, existem uns mais importantes do que outros. E consistentes, você tem que se manter firme naquilo que você quer. Você não pode querer algo hoje, ter um objetivo hoje e outro amanhã. Uma meta hoje e outra amanhã. Você tem que ser consistente. Questões, para você ver se você aprendeu isso aqui. O estabelecimento de metas estratégicas supre a necessidade de definição dos objetivos estratégicos da instituição. Então, se eu estabeleci meta, eu não preciso estabelecer objetivo, não? Precisa, professor. Inclusive, a meta é uma parte quantificável do objetivo. É isso aí, muito bem. Está aprendendo, gostei de ver. Vamos lá. Então, a questão está errada, né? Eu tenho que também colocar os objetivos, não só as metas. Errada. Próxima. Resultados pretendidos. O que é um resultado pretendido? Você pretende passar no concurso do TJ. É um objetivo. Objetivo. Resultados pretendidos são aqueles caracterizados por sua intencionalidade. Você tem intenção de conseguir. E podem ser traduzidos do ponto de vista estratégico em uma série de metas. Um objetivo pode ser desdobrado em uma série de metas? Pode, professor. Muito bem, então está correto. Um objetivo, como eu falei para você, pode ser desdobrado em uma série de metas. Passar no concurso do TJ, estudar aí as metas, estudar 4 horas por dia, fazer 100 questões por mês. Desdobra o objetivo em uma série de metas. Certa. Próxima. Os objetivos são passos para se atingirem as metas no planejamento estratégico. Tem a ver isso aqui de uma empresa? Tem a ver? Os objetivos são passos para atingir uma meta? Não, professor. As metas são passos para alcançar o objetivo. A questão inverteu e por isso está errada. Vamos lá. Errada. Os objetivos de uma organização podem direcionar a atuação de seus membros. No entanto, para que cumpram esse papel adequadamente, os objetivos devem se caracterizar pela... Aí são aquelas características que a gente acabou de estudar. Um objetivo é atemporal, ele não tem um tempo para ser atingido? Está errado, né, professor? Errado, coloquei foi certo aqui. Mensurabilidade, eu tenho que poder medir o objetivo? Tem. Se eu vou fazer a prova, eu sei se eu passei ou não. Então, mensurabilidade é o nosso gabarito. Relatividade. Tem que ser relativo um objetivo? Não, ele tem que ser específico, está errada. Generalidade, piorou, né? Ele tem que ser específico, tanto objetivo quanto meta, embora o objetivo ele seja mais abrangente. E a atipicidade é algo que acontece do nada, né? Como diz minha filha, que coisa aleatória. Não, o objetivo não pode ser aleatório nem atípico, né? Ele tem que ter ali a consistênciazinha dele. Então está a letra B de bola, é o nosso gabarito. Agora, os conceitos que a gente estudou na aula Karate Kid. Plano de ação.
É uma série de ações definidas para alcançar um objetivo. Você define várias ações para alcançar um objetivo. Plano de ação. Eficiência é o uso racional dos recursos. É fazer mais com menos. Otimizar recursos. Fazer algo da maneira correta também é eficiência. Eficácia significa atingir objetivos, resultados esperados. Autoeficácia, já expliquei para vocês na aula passada, Karate Kid, significa acreditar que você é capaz de realizar algo. Isso aqui eu vou dar até o exemplo da minha filha. Minha filha outro dia estava jogando videogame lá na sala e eu estava no quarto. Ela chegou para mim e disse assim: papai, passa dessa fase aqui para mim que eu não estou conseguindo. Eu disse: não, meu filho, você consegue, vai lá, tente lá que você consegue. Ela disse: não, não consigo. Consegue, vai lá, tente bem muito, você consegue. Acredite que você consegue, que você vai conseguir. Ela foi, não deu 10 minutos, eu escutei só o gritinho dela lá: ei, conseguiu. Então, consegui, papai, pronto. Já estou preparando minha filha para ela ter autoeficácia, acreditar que é capaz, certo? Você vai ali teimando até conseguir. Fatores críticos de sucesso são os fatores mais relevantes, aqueles mais importantes para o alcance dos objetivos. Nesses fatores críticos você não pode falhar. Funções administrativas, isso aqui é importante, é o famoso PODC, ou pode ser, planejamento, organização, direção e controle. Quando considerados isoladamente, são as funções administrativas. Quando considerados um ciclo onde primeiro eu planejo, depois eu organizo, depois eu dirijo, depois eu controlo, é o ciclo administrativo. E quando considerados como um todo integrado e interdependente, onde tudo acontece ao mesmo tempo e um depende do outro, é o processo administrativo. Você só vai se preocupar se a questão pedir para você diferenciar. Se ela tratar com os sinônimos, não vai dizer que está errado não, viu? Só se ela pedir lá nas alternativas para você diferenciar. Marque o processo administrativo, você vai dizer que é um todo integrado e interdependente. Beleza? Ok, vamos nós. Definição aqui do chavenado de cada uma das funções. Planejamento é a função administrativa que define objetivos e estabelece os planos necessários para alcançá-los. No planejamento você vai estabelecer objetivos e metas, vai fazer o diagnóstico da situação que você está e vai estabelecer planos para alcançar esses objetivos e essas metas. Função organização é responsável por alocar os recursos, estruturar a organização de acordo com o que foi planejado. Você vai distribuir os recursos, né? Você vai dividir o trabalho. Dividir o trabalho também é função organização. Direção é a função que dá instruções e orientações para as pessoas. Então, falou de direção, você vai lidar diretamente com as pessoas, buscando aqui o objetivo da organização, né? O alcance dos objetivos que foram planejados. Então, você vai motivar, você vai se comunicar, liderar, gerenciar conflitos de pessoas. Controle é a função que monitora e avalia se os objetivos estão sendo alcançados, propondo ações corretivas caso sejam necessários. Então, a função que propõe ações corretivas é a função controle, certo? No caso, ela identifique desvios, ela propõe ações corretivas. Isso aqui é importante você saber que é relacionado à função controle, ações corretivas. Momento sorriso. Aqui é a piada besta que eu falei para vocês de vez em quando eu trago, só para dar uma ligada aí em você, porque eu acho que quando a gente dá um sorriso, a gente dá um ânimozinho, dá uma injeção de energia. Então não espere piada boa, é só piada besta e ruim para você rir do tanto que ela é ruim. Então vem aqui para piadinha. Quem cedo madruga, passa o dia com sono. Olha aí que besteira. Pronto. Vamos lá. Espero que você tenha dado uma risadinha, pelo menos balançado a cabeça como quem diz, que piada besta, professor. Pois é, vamos continuando. A análise SWOT, também que a gente viu na aula Karate Kid, e agora a gente vai ver com mais detalhes. A organização, ela utiliza a análise SWOT para fazer o diagnóstico estratégico. Ela vai verificar as suas forças e fraquezas que estão no ambiente interno, e ela pode controlar, e vai verificar as oportunidades e ameaças que estão no ambiente externo. Para as oportunidades ela aproveitar e as ameaças ela conseguir se defender, né? Para que não seja prejudicada. Então, variáveis internas, forças e fraquezas, variáveis externas, oportunidades e ameaças. Variável interna que ajuda são as forças. Variável interna que atrapalha são as
fraquezas. Variável externa que ajuda são as oportunidades. E variável externa que atrapalha são as ameaças. Pronto, muito bem. Questão. As funções administrativas, quando consideradas como um todo integrado, formam o processo administrativo. O planejamento, a primeira dessas funções, define os objetivos e os planos para alcançá-los. Professor, a questão falou de processo administrativo e falou que a função planejamento é a primeira das funções. Eu vou botar errado? Não. Ela falou, tratou tudo como sinônimo, como eu falei. Falou processo administrativo e disse que o planejamento é a primeira das funções. No ciclo administrativo não é a primeira das funções? É. Nas funções administrativas não é a primeira que eu digo? É. Então pronto, meu amigo. É a primeira das funções, tá certo? Questão correta, vamos aqui. As funções administrativas, quando consideradas como um todo integrado, formam o processo administrativo. Chegasse até aqui, estava certo? Estava certo também, certo? O planejamento, a primeira dessas funções, define os objetivos e os planos para alcançados. Na função planejamento, eu vou definir objetivos, metas, vou fazer o diagnóstico da situação atual e vou estabelecer planos ou estratégias para alcançar esses objetivos e essas metas. Correta. Continuando, agora da matriz SWOT. Neste momento, duas organizações estão construindo seus respectivos planos estratégicos e optaram pela matriz SWOT, matriz fofa, em português, como ferramenta para análise de seus ambientes de atuação. Ambas identificaram variação cambial como fator que afeta ou poderá afetar os seus ambientes de negócio. Sendo assim, a variação cambial pode ser considerada, corta para mim aqui, variação cambial está sob o controle da empresa ou é algo externo? É algo externo. Quais são as variáveis externas? Oportunidades e ameaças. Muito bem. Variáveis externas são oportunidades e ameaças. Então a variação cambial, se eu for uma empresa que essa variação aumentando me ajuda, então isso é bom para mim. Se me atrapalha, é ruim para mim. Se me ajuda, é uma oportunidade. Se atrapalha, é uma ameaça. Muito bem. Então, só pode ser uma oportunidade ou uma ameaça porque é uma variável externa. Então, letra A diz uma oportunidade ou uma fraqueza. Como é externa, não pode ser fraqueza. Uma fraqueza ou uma ameaça, como é externa, não pode ser fraqueza. Uma força ou uma fraqueza, aqui é que está errado mesmo, que as duas são variáveis internas. Letra D, uma oportunidade ou uma força, força é interna. E letra E, uma ameaça ou uma oportunidade, está correto, porque se ajuda a minha empresa vai ser uma oportunidade, se atrapalha vai ser uma ameaça. Letra E é o gabarito da questão. Continuando. Por meio da análise SWOT, é possível analisar o ambiente externo à organização mediante a identificação de oportunidades e ameaças. O professor ele não falou também de forças e fraquezas, não. Certo, mas na análise SWOT no ambiente externo, eu avalio oportunidades e ameaças? Avalio, então a questão está certa. Não vá atrás de coisa que a questão não botou, não, viu? Você presta atenção só no que a questão está dizendo. Ela está falando só do ambiente externo. Vamos voltar. Por meio da análise SWOT, é possível analisar o ambiente externo? É possível, a organização. Mediante a identificação de oportunidades e ameaças? É isso mesmo que eu faço. Então está corretíssima. Próxima. A teoria da autoeficácia explica como as intenções e os objetivos pessoais podem resultar em determinado comportamento? Não. A teoria da autoeficácia, né, ou simplesmente autoeficácia, é quando você acredita que é capaz de conseguir aquilo que você quer. Então, se você acredita, você é autoeficaz. Isso aqui está errada. Voltando, ó. Teoria da autoeficácia explica como as intenções e objetivos pessoais podem resultar em determinado comportamento. Não é isso. Quer dizer que você, acreditando que você consegue, a tendência é que você consiga. A questão está errada. Continuando. Mais uma. As funções de administração, vou logo para cá, tá? As funções de administração devem ser executadas em sequência.
nos procedimentos administrativos, de modo a manterem a coerência e a eficiência. Certo ou errado? Quero ouvir vocês falando aí. Estou dizendo que eu converso com vocês. Tá certo ou tá errado isso aqui? Muita gente disse certo, mas tá errado, viu? Não necessariamente eu vou seguir uma sequência. Quando eu sigo a sequência, é o ciclo administrativo. Mas geralmente, as coisas acontecem como um todo integrado e interdependente. É o processo administrativo que geralmente ocorre. Enquanto eu estou gravando essa aula aqui, né? Estou aqui conversando com vocês, lidando com pessoas na função de direção. Tem gente fazendo planejamento lá dentro, tem outros organizando as coisas ali. Então, geralmente acontece tudo ao mesmo tempo. Então, está errada essa questão perigosa aqui. Ó. Dá uma vontade danada de marcar certo. Está errado. Próxima. A administração é um fenômeno social organizacional que ocorre exclusivamente dentro das organizações. E aí, certo ou errado? Essa questão é cruel. Certo ou errado? A administração é um fenômeno organizacional que ocorre exclusivamente dentro das organizações. Tá errado, professor. O senhor ficou a aula Karate Kid todinha, botando a administração pra gente, né? Colocando a gente... Não, isso aí, ó, foi um recurso didático, certo? Que eu utilizei para que você entenda sem tanta dificuldade. Mas a administração, ela estuda as organizações. Então, ela estuda realmente, exclusivamente o que ocorre com as organizações. Professor, eu concordo não. Eu também acho que a administração está na nossa vida, mas quem sou eu para discordar de Chavenato, né? Chavenato falou, meu amigo, quando você for um teórico de administração, você muda isso daí. Mas, por enquanto, você vai marcar que ocorre realmente, exclusivamente dentro das organizações, certo? Beleza? Mas não vá desaprender tudo que eu falei só porque eu usei você como exemplo, não. Tudo que você aprendeu relacionado a você, você muda você por uma organização que está tudo certo. Ok. Voltando. Então, a administração é um fenômeno social organizacional que ocorre exclusivamente dentro das organizações? Está certo. Exclusivamente. Todo concurseiro se treme todinho quando vê essa palavrinha aqui, mas está certo. Chavenatinho falou, você tem que obedecer. Viagem ao maravilhoso mundo da administração. Isso aqui é o que a gente vai ver a partir da próxima aula. Nessa aula, a gente viu, né, todos aqueles conceitos que a gente tratou na aula Karate Kid de uma forma mais tranquila, mais tradicional, num passo a passo. A partir da próxima aula, eu vou levar vocês para uma viagem ao maravilhoso mundo da administração, também indo num passo a passo, bem direitinho, pegando na sua mão, mas você vê também que eu coloco questões difíceis, né? Não é só o negocinho do zero, vai do zero, mas vai o nível aumentando lá para cima, certo? É do zero ao infinito, você vai sair daqui, meu amigo, afiadíssimo, certo? Vamos lá. Reflita com o professor HP aqui para a gente finalizar a aula. Primeiro, aprender a ficar de pé. Depois, aprender a voar. Lei da natureza, Daniel San, não minha, senhor Miyagi. Você primeiro aprende a ficar de pé, depois você aprende a voar. Aqui eu estou, como eu falei no início, tratando você como se fosse um neném. Você vai crescendo, crescendo, daqui a pouco você está voando. Então, não desista. No começo é um pouquinho difícil, mas eu estou tentando facilitar aqui para você. Você vai conseguir alcançar seu objetivo. Pode contar comigo, pode mandar direct lá no Instagram, pode entrar em contato pelo e-mail que eu respondo com toda boa vontade. Até a próxima.